Bem-vindo mais uma vez ao canal Bíblia de Verdade, e nós vamos retomar hoje o nosso estudo com relação ao Anticristo. E o vídeo de hoje vai ser sobre a doutrina que foi trazida à superfície novamente a respeito da semente da serpente, que muitos têm propagado por aí essa mentira, essa doutrina falsa, como se ela fosse a verdadeira doutrina contida nas Escrituras. E hoje nós vamos ver que ela se encaixa perfeitamente na posição de anticristo, substituindo então a doutrina deixada pelo Filho do Altíssimo. Bom, antes de mais nada, a base fundamental desse vídeo aqui, na verdade a base fundamental de todo o estudo que a gente está fazendo nesse canal aqui, ela encontra-se lá em 1 Tessalonicenses 5:21 e diz o seguinte: não tornem sem importância as profecias, mas examinem todas as evidências e assim retenham o que é de excelência. Agora, é interessante que as traduções atuais não trazem evidências mais. Essa palavra foi removida do texto original. E existe um motivo para isso. O cristianismo precisou remover do texto toda a referência que remete profecia a evidências materiais, concretas, para então dar credibilidade às suas adivinhações escatológicas futuristas, que é exatamente essa doutrina do anticristo que foi criada, que nós estamos desconstruindo aqui, mostrando que a evidência ela é fundamental para se localizar profecias. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Por que tem tudo a ver? Porque nós precisamos levantar provas para confirmar se o que está sendo ensinado é verdadeiro ou é falso. A minha formação é jurídica, poucos sabem. E uma das minhas especializações é meios de prova. Meios de prova é uma área muito interessante e tem que ser aplicada em qualquer profissão investigativa, seja por historiador, ao analisar a história, seja por jurista, ao julgar um caso, seja por um advogado, ao defender uma causa. E todos os momentos nós deveríamos usar a prova para se chegar a uma verdade. Mas ela não é assim. O que nós temos visto é que o mundo levantou sua própria justiça e tem levantado a sua própria prova individual, levantando assim a sua própria verdade. É por isso que existem conflitos. Porque para você chegar a uma verdade, você precisa ter um campo de provas. Você precisa ter algo mais aberto, um leque mais aberto de evidências para que você possa chegar a uma verdade absoluta. Agora, por exemplo, se você pega um meio de prova somente, você vai levantar uma verdade segundo aquela visão daquela prova. E é exatamente isso que as religiões fazem. Cada denominação religiosa levantou o seu argumento probatório e defende aquilo como se fosse verdade absoluta. E não é. Isso nós temos visto em várias áreas da sociedade. Isso está levando conflito, caos, destruição, morte, inimizades, tudo relacionado a essas verdades, pseudos-verdades, é que tem levado a humanidade a se desgastar e a se autodestruir, porque não se analisa com frieza as coisas. E é por isso que o cristianismo está ruindo. É por isso que esses que estão montando um cristianismo fora das denominações está ruindo, porque eles têm levantado suas próprias verdades. No direito nós temos um provérbio que diz assim: a verdade ela é absoluta até que se prove ao contrário. Então, veja, como é que se prova o contrário? Trazendo outras provas para refutar aquela verdade levantada. E é isso que nós vamos fazer aqui, que nós estamos fazendo neste canal.
Não existe outra forma. As evidências vão trazer à luz todas as situações. E olha que interessante. Hoje em dia nós temos um pequeno grupinho, meia dúzia de gatos pingados, que tem trazido doutrinas lá da época de Noé. Outros que têm trazido, levantado doutrinas lá da Idade Média, como se fosse verdade absoluta, trazendo esse ocultismo para dentro das escrituras, só porque o cristianismo está em falência, está em decadência. Não quer dizer que eles estão trazendo todo o conjunto probatório para se analisar. Quer dizer que eles estão levantando as suas próprias verdades. É por isso que Paulo diz que no fim dos tempos as pessoas coçarão os ouvidos, buscando levantar próprios mestres para satisfazer suas próprias necessidades. Aquilo que é considerado como verdade para ela. Aquilo que ela acha que é verdade. É exatamente isso que a gente tem visto. Por isso essa linha de raciocínio pervertida que existe hoje. Eu quero mostrar para vocês um gráfico aqui. Então, como é que a gente analisa provas? Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. E esse gráfico ele é importantíssimo para que nós possamos compreender o que vai ser falado nesse vídeo aqui. Esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês, vamos imaginar que essa aqui é a linha do tempo, da criação até os dias atuais. Imaginemos isso. Durante essa linha, evidências foram colocadas. Além de evidências, o próprio autor da vida, o Criador dos céus e da terra, ele foi dando suas instruções aos profetas ao longo dos tempos, para que aqueles que buscam a verdadeira sabedoria possam identificar o que está acontecendo, por que está acontecendo e como as coisas estão acontecendo. E juntando essas evidências para quê? Confirmar então se o que esse Criador dos céus e da terra deixou como herança, que é a sua palavra para a humanidade, ela de fato é verdadeira ou não. E aí você pega esse pontinho vermelho aqui, você pega uma meia dúzia que está aqui, ó, que é os dias atuais, e que simplesmente vem aqui na Idade Média, levantam doutrinas de lá como se fossem pseudos-verdades e não analisam todo o conjunto probatório ao longo da história. E levantam essas mentiras, essas farsas, que têm se tornado verdades. É a condição humana, lá do início da criação, lá do início, é que faz com que as coisas aconteçam dessa forma. Precisamos entender o que levou a humanidade a se desenvolver dessa forma caótica, cega e burra. Me desculpa, mas é burra. Porque Isaías 24, eu já citei várias vezes aqui, ele diz que toda a terra perece e está sendo destruída, porque a humanidade violou as leis, os decretos e a aliança eterna. Eles não sabem, e até hoje não sabem, porque a religião não sabe que leis são essas, que decretos são esses e que aliança é essa. Veja que não é só Isaías que fala. Eu quero ler um texto aqui do próprio Oséias. Olha o que ele confirma isso. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão extinguindo. Ainda vem dizer que Deus não existe, que está deixando as coisas acontecerem, mas a humanidade escolheu seus próprios caminhos. Nós precisamos entender que caminho foi esse que a humanidade escolheu, para entender que semente é essa que foi plantada lá no início. Senão não tem como, tá? Esses novos mestres de hoje, eles têm levantado pseudo-verdades, como se fossem verdades absolutas. Eles pegam uma linha probatória, um meio de prova, e diz aqui está a verdade. E se aproveitam desse colapso do cristianismo que está mergulhado. Este mesmo grupo contesta partes das escrituras que se opõem às suas verdades, é típico daqueles que tentam ofuscar a verdade, alegando que ou são invenções romanas feitas já na época de Constantino, ou são plágio de religiões da antiguidade. Mas será que essas afirmações elas são verdadeiras? Será que existem provas para essas alegações? Ou será que eles trazem a história somente por uma única ótica, ignoram outros fatos que revelariam a história como um todo e colocariam por terra suas teses religiosas? Eu estou cansado da religião, não sei quanto a vocês, mas eu estou vendo uma multidão de pessoas que se dizem libertos da religiosidade, levantando outros padrões religiosos. E essa doutrina da semente da serpente é outra doutrina religiosa. A verdade é que
Agindo assim, eles estão desmembrando a palavra, que veio sendo meticulosamente bem planejada por quem é o dono dessa palavra, para que ela pudesse ser revelada ao homem, com zelo e com cuidado. Isso que eles fazem é blasfêmia. O que eles distorcem a palavra é blasfêmia. Agora imagina, quem é o dono dessa palavra? Quem é que escreveu? As escrituras dizem que homens inspirados pelo Espírito do Criador é que escreveram. Mas a materialização dela se deu através do homem. Mas a mentalidade por trás é a do Criador. Para que o homem tenha a oportunidade de relacionar-se com o Criador, escapar dessa sentença de morte, que tanto o homem quanto toda a criação está destinada a sofrer, por causa dos desvios do verdadeiro pecado lá de trás, que foi cometido. E ninguém sabe que pecado é esse. Mas no canal eu tenho vídeos que explicam que pecado é esse e o que é pecado de fato, que é o desvio de uma instrução dada pelo Criador. Então, eles fazem toda essa corrupção da verdade, afirmando que esta é a vontade do Criador. Corrompem o seu legado e não se dão conta disso. Nós vamos compreender por que eles fazem isso. Então, vamos ao tema principal. Afinal, o que é semente da serpente? A doutrina da semente da serpente. Essa doutrina, ela é religiosa e ela entende como sendo o pecado original o ato sexual entre Eva e Satanás. E o resultado disso foi uma descendência satânica a partir de Caim. Essa doutrina teve origem em textos rabínicos, provavelmente da época da Idade Média. Agora, de onde essa doutrina retirou a ideia de que o pecado original está se referindo ao ato sexual? Lá em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar. Agora, baseado em que ele faz tal afirmação de que a semente é um ato sexual? Aí é que está. Segundo a tradição judaica, isso está dentro da Wikipedia, a palavra semente quase sempre é transliterada com o sentido de progenitor, como metáfora de fertilidade. Quase sempre, veja, quase sempre. Não quer dizer que é sempre assim. Isso é uma tradição judaica. O que as escrituras dizem? Para não nos apegarmos às tradições humanas. E o que essa religiosidade faz? Se apega à tradição humana para dizer que isso é uma verdade. Na verdade, é uma pseudo-verdade. Agora, é interessante que essa doutrina nasce de textos rabínicos. Agora, os rabinos vêm de onde? De onde? Vêm da seita dos fariseus, exatamente. Ela vem de dentro. Os fariseus originaram os rabinos que existem hoje. A fonte desse ensino é uma tradição judaica levantada pelos rabinos modernos, que afirma que quase sempre a palavra semente pode ser usada no sentido de progenitor. Quase sempre, né? Pois bem, vamos ver se realmente é quase sempre. Ou se ela nunca é usada. Se isso é uma interpretação humana. Sabe o que eu consigo entender de um ensino como esse? É de quem chegou a essa conclusão e está se colocando no lugar do Criador. Está querendo ser Deus, ter a mente de Deus, para compreender o que Deus quis dizer em Gênesis 3,15. E era isso exatamente que a seita dos fariseus faziam. E foram repreendidos pelo Messias por agirem assim, chamados de hipócritas, sepulcros caiados. Eles julgavam ter a mente do Pai e de serem os únicos capazes de compreender com exatidão os textos. Eles se julgavam superiores. Então vamos pensar um pouco. Vamos colocar algo para a gente raciocinar assim. Imagina que você é um cientista de renome e acabou de redigir um artigo que vai mudar toda a história da ciência e você precisa levar essas descobertas ao conhecimento de todos. Pergunto, você vai para uma conferência, é uma conferência onde você vai explanar essa sua descoberta. Pergunta a você, você contrata alguém para ir apresentar aquilo que foi descoberto por você? E diz para ele, leia o artigo aí da minha autoria, o trabalho da minha vida, veja o que você entende, vai lá e apresenta na conferência o trabalho da minha vida. Ou você mesmo faria isso?
Afinal, é algo que saiu da sua cabeça, não é mesmo? E ninguém melhor para explicar do que você mesmo, não acha? Pois bem, o mesmo se aplica à apresentação de trabalho de conclusão de curso, que antigamente se fazia muito, hoje não se faz mais. Se foi você que elaborou, você terá o domínio do assunto na defesa oral do TCC. Mas se foi outro que fez em seu lugar, será um desastre. A banca toda saberá que você não fez aquele trabalho. Agora, isso foi removido dos cursos, é por isso que o Brasil está nessa desgraça, porque hoje nem defender mais teses de cursos superiores se é obrigatório mais. São poucas universidades que exigem isso. Isso não é mais uma regra. É por isso que a qualidade de ensino e a qualidade profissional despencou. Porque não exige nem que você faça mais aquilo. Agora, se para coisas simples da vida essa lógica funciona, por que você acredita que para compreender um compêndio de textos que não foi escrito por você, ou por qualquer outra mente humana, mas foi inspirado e conduzido pela mente do Criador, o seu Espírito, por que você acha que se basta para ter domínio sobre os assuntos ali tratados? Não é arrogância? Não é pretensão demais, não? Sem o próprio espírito de quem escreveu para lhe dar entendimento, será mera presunção humana se achar como Deus, e seu entendimento será vazio. As vãs filosofias e meras elucubrações que Paulo tanto critica e bate em suas cartas. Olha o que as Escrituras diz. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ponto final. O homem não tem capacidade nenhuma para compreender o que Deus escreveu. Ele mal compreende o seu próprio espírito. Então, o entendimento da palavra semente, ele está dentro da própria palavra, da própria escritura, escrita por aquele que inspirou homens através da sua mentalidade. E não está em uma tradição judaica, e não numa capacidade intelectual do homem. A escritura contém o entendimento do Espírito, do Criador, do Espírito do Pai. A tradição judaica contém o entendimento do espírito do homem. Tradição essa combatida não só pelo Messias, mas por todos os profetas que perderam a vida por se opor a essa tradição judaica. E vocês ignoram isso, né? Vocês ignoram essas evidências. A própria natureza é que revela o que é uma semente também. Ela é um meio de dar continuidade àquilo que veio antes dela. Um descendente que carrega dentro de si todas as informações daquele ou daquela que a gerou. Pode-se dizer que é a continuidade de um legado. Isso pode ser via sexual? Sim, pode. Mas pode ser por outros meios também. Claro que pode. Como você acha que Karl Marx deu continuidade ao seu legado? Albert Pike ao seu? Como você acha que os filósofos gregos deram? Pensa aí, raciocina um pouco. Eles geraram filhos via ato sexual? Ou eles geraram filhos de acordo com as suas concepções ideológicas? Pensem. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Foste regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Este é o sentido da parábola. A semente esperma é a palavra de Deus. Ponto. Aqui você vê que a semente ela tem o mesmo significado da palavra hebraica que originou a palavra no nosso português semente. O grego traz esperma como semente. No hebraico também, a palavra do hebraico também tem essa conotação de esperma. Mesma coisa. Agora, esperma é o que em grego? E é o que em hebraico também? Esperma é aquilo da qual uma planta germina, é uma semente que gera filhos e descendentes. E ela vem da raiz espeiro, semear, espalhar, disseminar. Quando as Escrituras faz uso da palavra semente, está se referindo a algo que foi plantado com o objetivo de mais tarde, então gerar o quê? Frutos. Veja que Lucas 8,11 que eu li aqui, a semente é a palavra de Deus. Então,
ela vai gerar frutos para o Espírito. A gente vai ver isso em Gálatas. Isso não se refere somente à geração de filhos via ato sexual, muito pelo contrário. Mas também à geração de filhos via ideologia, política, sociológica, via as ideias filosóficas ou linha de raciocínio, qualquer linha de raciocínio que fará com que as pessoas acheguem umas às outras por algo que elas acreditam em comum, formando assim grupos, formando assim comunidades. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João aqui compara, está dizendo de quem eles são descendentes. Quem os gerou? E quem gerou os descendentes do Pai? A semente do Criador dos céus e da terra é a sua própria palavra, como a gente viu ali em Lucas, que produz vida. E a semente da serpente, o discurso que produz engano e separação, que leva à morte. A verdade é que não existe dois deuses opostos que lutam entre si para conquistar almas para o seu reino. Isso eu comecei a explicar nos primeiros vídeos que eu tratei aqui sobre quem é o anticristo. Nós vamos ver mais isso no próximo vídeo também, depois desse aqui. O diabo, da concepção cristã, ele é um engodo, assim como a negativa da existência de diabo também é. Porque diabo é uma característica, uma qualidade, se é que a gente pode chamar isso de qualidade, de todo aquele que se opõe à verdade e confia em seu próprio espírito, em sua própria razão. Esta palavra do grego diabolos significa caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. De fato, não é e nunca foi um Deus ou um ser físico que tem a forma de anjo, um ser celeste tão poderoso quanto o Criador da vida. É uma mentalidade, é uma espiritualidade regida por um poder que domina o mundo, que Paulo chama de príncipe dos ares, e Cristo chama de príncipe do mundo. Quando ele diz, eu preciso ir para que o príncipe desse mundo possa vir. Diabo, na verdade, é uma mentalidade que predomina na humanidade desde que ela foi corrompida pelo conhecimento do bem e do mal. Esse sim está relacionado e interligado com a semente da serpente, passando assim a se opor com mentiras com a finalidade de descreditar a palavra do Criador. Se opõe. Então essas doutrinas, como a que vem ensinar que a semente da serpente é o ato sexual entre a serpente e a mulher que gerou Caim, e assim gerou filhos do maligno, isso aí é oposição à palavra do Criador. Isso é o verdadeiro ato de um diabo. Desculpa, mas é a verdade. Se você se segue essa doutrina, reveja, analise, vai ler as escrituras, veja se você de fato está dentro da verdade. Porque o que eu estou vendo essas pessoas que seguem esse tipo de doutrinas, cada vez estarem mais mergulhados em problemas, em loucuras e insanidade mental, que não tem trazido sanidade para elas, essas doutrinas. Muito pelo contrário, tem levado elas a um estado de degradação pior do que se encontravam antes de se envolver com esse tipo de doutrina. E como essa mentalidade age como um caluniador e difamador de forma maliciosa? Como é que ele age? Se opondo às verdades que o Criador tem revelado para o homem desde que ele desviou lá no início, por intermédio de sua palavra escrita, por intermédio dos profetas, por intermédio do testemunho do seu filho, ou por intermédio até mesmo das leis que regem a natureza, o universo e a vida. E essa oposição se concretiza ao criar suas próprias realidades, mediante formulações de teorias, doutrinas filosóficas e conceitos puramente humanos e especulativos, que é o que o mundo está mergulhado hoje. A prova de que diabo existe e é uma mentalidade que está atuando no mundo se pode ver em pessoas que não aceitam a verdade contida nas Escrituras, se opõem a elas com suas pseudo-verdades e atacam aqueles que dão uma visão ampla sem o véu da religião, como eu tenho feito aqui. Elas caluniam, elas acusam com mentiras, zombam e fazem comentários maliciosos. É exatamente o que se tem visto e experimentado em todas as áreas da sociedade nesse exato momento. É o mesmo que os profetas do Antigo Testamento sofreram. É o mesmo que o Messias sofreu. E em outros vídeos nós vamos ver como é que isso se encaixa dentro das Escrituras. E eu posso adiantar que isso está muito
interligado com a queda da Babilônia, descrita em Apocalipse. A semente plantada no jardim do Éden gerou a mentalidade humana que naturalmente se opõe a tudo que diz respeito às leis que regem o universo. A criação, a natureza do verdadeiro Deus, seu caráter, sua obra, seu amor, sua bondade, sua misericórdia e sua paciência. Além de seu poder salvador, materializado em seu Filho. As Escrituras revelam que esta natureza humana, conceituada pela filosofia, é o espírito do homem que se opõe diretamente ao Espírito de Deus. A carne contra o Espírito. E isso nada mais é do que a mentalidade da humanidade da forma que a conhecemos. Agora, o que gerou a semente ao longo do tempo e veio produzindo seus frutos é, na verdade, o pecado em sua origem. E precisamos compreender que pecado é esse para entender o texto que declara a inimizade entre a mulher e a serpente, e assim colocá-la dentro da realidade, e não em fantasias religiosas ou filosóficas que tiram evidências para dar vida a uma fantasia que jamais se cumprirá diante dos nossos olhos. Jamais. E veja que a palavra pecado ela vem da raiz do grego amartia, que significa se desviar de uma instrução, se desviar de um alvo, se desviar daquilo que foi lhe dado como meta. E é exatamente isso que é pecado. E foi o que aconteceu no jardim. E como a gente pode chegar então à conclusão de que essa semente não é o que o rabino disse ser? Precisamos então conhecer a mentalidade do pai, compreender a sua mentalidade e ver da onde foi gerada essa semente. Vamos lá então para os textos, da onde o contexto todo está presente, não só num verso isolado à parte. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi essa a instrução dada pelo verdadeiro e único Deus naquela época. E daqui a pouco nós iremos investigar para descobrir que fruto proibido foi esse, que gerou todo esse caos e por que a humanidade experimenta então a morte. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está a chave. Conhecedores do bem e do mal. Aqui começa a emancipação da humanidade de seu Criador. É por isso que hoje se defende o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais, nada menos é a emancipação da humanidade do seu Criador. O homem não mais teria o espírito do seu Criador ali, mas sim o seu próprio espírito. E devido a essa separação, a morte então teve que ser instaurada, para então levar o homem de volta ao pó e o espírito de vida de volta ao seu Criador. Porque é isso que as Escrituras ensinam a respeito da morte. Veja o que Eclesiastes diz. E o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu. Porque a partir do momento em que um homem se separa, o que acontece? Ele gera a sua própria mentalidade. Ele se torna emancipado do seu Criador, daquele que estava ali para lhe instruir, para lhe gerar vida. Ora, se o Espírito vem dele, ele pode tomar, não pode? E este é o cumprimento daquela sentença, a morte. E ela é justa? É claro que é. Se eu te dou algo para ser usado com uma finalidade, mas ao invés disso você usa para outra coisa, é justo que eu pegue isso de volta? Afinal, existiu uma condição pré-estabelecida e você violou. Não é justo que eu pegue de volta aquilo que eu lhe dei para você usufruir e te coloquei uma condição, olha, para você usar isso aqui você precisa fazer isso. Você violou. Não é justo que eu pegue de volta? É exatamente isso que Deus faz. Como a gente viu lá em 1 Coríntios 2, do verso 10 a 11. E agora aqui em Gênesis, por terem se inclinado a obter um outro conhecimento, a humanidade deixou de ter a mentalidade de seu Criador e passou a ter seu próprio entendimento sobre todas as coisas, trilhando assim todo e qualquer caminho que desejava explorar. E é isso que significa pecado. E é daí que nasce a religião, a necessidade de religação. Religião nasce daí, desse caos, dessa confusão. Porque o homem passou a ter uma necessidade de religar-se. Então ele começa a buscar e a construir seus próprios caminhos para se religar à sua origem. O surgimento dessa nova mentalidade, desse espírito do homem, o fez se sentir como Deus.
a ponto de achar que a sua razão é a chave para todas as respostas, para explicar então todas as coisas. E é aqui que entra as provas deixadas ao longo da jornada humana, para confirmar que tudo que tem sido ensinado a respeito do pecado original não passa do próprio espírito do homem, legislando como se fosse Deus, para explicar tudo isso. E a chave para esse início de investigação é conhecimento do bem e do mal. E é exatamente isso que está impregnado no mundo desde a sua queda. Do que o homem mais se orgulha? Pense comigo. Analise. Consegue entender? Não, né? Vou te dar umas pequenas dicas aqui. O homem se orgulha do legado deixado pela razão humana ao longo dos séculos. Mentalidade esta que veio sendo construída desde a antiguidade, começando pela religiosidade, em todos os seus níveis, dos tempos de Noé até chegar ao judaísmo babilônico. Tudo isto é construção humana. Pela filosofia na antiga Grécia, passando pelo conhecimento que uniu preceitos religiosos com os preceitos filosóficos dos primeiros séculos da Era Comum, conhecido como gnosticismo, até chegar no grande êxtase do conhecimento humano, a Revolução Francesa, desencadeada por filósofos pensadores do iluminismo francês que resgataram tudo que Platão, Aristóteles escreveram a respeito do conhecimento, do que é bom para a sociedade, para a humanidade. É daqui que todos os preceitos modernos nasceram. É da revolução que a mentalidade humana dominou e predominou sobre tudo e todos, definitivamente. Algo que ela veio tentando fazer desde os tempos antigos. É do período da Revolução Francesa que uma nova ciência foi moldada, que um novo universo foi criado, que novas formas de religiosidade se aprimoraram, moldando assim um mundo onde a igualdade, fraternidade e liberdade passaram a ser o pilar da humanidade. E os direitos naturais do homem, que mais tarde se tornariam os direitos humanos, a constituição religiosa da razão humana. E olha que interessante, veja, eu vou trazer aqui um discurso, um trecho de um discurso da Assembleia Francesa quando eles destituíram o rei, a monarquia, e estabeleceram a República Democrática Francesa. Mortais, deixem de tremer diante dos trovões e potentes de um Deus que os seus temores criaram. Daqui por diante não temos nenhum Deus senão a razão. E eu lhes ofereço essa mais nobre e pura imagem. Se vocês precisam ter ídolos, façam sacrifícios a um como este aqui. Prostem-se diante do augusto Senado da liberdade. Reverenciem a razão. A humanidade sempre teve a necessidade de se conectar a algo. A religião sempre esteve presente na mente do homem. E isso faz parte da queda, de ter experimentado o conhecimento do bem e do mal, de ter se envolvido com esse conhecimento. Esse conhecimento é ocultista, não é nada de bom. Mas com que base em que eu posso falar isso? De que o conhecimento humano é exatamente o fruto que levou o homem à queda. Com base em que eu posso falar? É por isso que nós precisamos ir para as evidências deixadas na linha do tempo. E elas estão tão gritantes aos nossos olhos que parece que a maioria não consegue enxergar isso. Veja que esse discurso aqui ele traz muita informação, muitas informações. Porque o conhecimento do bem e do mal de um período degradante, conhecido como Idade Média, que ficou conhecido também como Idade das Trevas, fez com que um novo conhecimento tomasse o local do velho conhecimento que já estava degradado. Mas a sua essência ali sempre foi a mesma, conhecimento do bem e do mal, algo que o homem quer transcender para se tornar. O que a serpente disse no jardim? Serão deuses, para se tornar Deus. Então essa transcendência de conhecimento, que ao longo dos séculos foi sendo construída para que o homem pudesse então transcender ao patamar de Deus. Isso se concretiza na Revolução Francesa, onde a razão humana passou a ser um Deus cultuado.
por toda a humanidade, incluindo o cristianismo, que levanta doutrinas. Isso eu explico melhor num livro que eu estou terminando e espero que daqui a algumas semanas esteja pronto. Eu vou deixar disponível aqui, eu vou fazer um vídeo só avisando sobre esse livro, onde você vai ver claramente essa construção. Agora não é só isso, vamos às provas realmente de fato. Vamos ver o que é filosofia. Filosofia é o amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano, consciente de sua própria ignorância. Isso é um conceito trazido por filósofos como Pitágoras. Também filosofia, eu estou trazendo aqui vários conceitos que se interligam, tá? Não existe um conceito único, fundamental, mas existem várias definições para a filosofia e todas elas se unem. Filosofia é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. Outro termo cunhado por Pitágoras. Vejam que a filosofia ela eleva o conhecimento do homem ao patamar mais alto possível para se construir uma humanidade justa, igualitária, fraterna e próspera. Isso a Revolução Francesa fez muito bem, cumpriu muito bem seu papel. Não é verdade? A Wikipedia traz textos, eu vou só citar esse texto aqui, que diz a respeito da filosofia com a visão platônica. Que Platão é, na verdade, o fundador da sociedade moderna. Isso não tem como negar. Esse conceito de Pitágoras foi refinado pelo platonismo, que diz o seguinte: investigação da dimensão essencial ou ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. É meio complicado, não é verdade? Agora vamos explicar isso aqui. O que é ontologia? É a parte da metafísica que trata da natureza, realidade e existência dos entes. Opa! Vamos pegar isso aqui, metafísica, nós vamos já entender isso aqui. O que Platão quis dizer com esse conceito? Que a filosofia, que o saber, o entendimento, o conhecimento humano é um poder incondicional, naturalmente existente no homem para expandir seu conhecimento e se tornar superior àqueles que não buscam esse conhecimento. É isso que Platão escreveu aqui. E essa parte metafísica que trata da natureza, realidade existente entre os entes é chamado de dualismo. Agora, veja o que Aristóteles escreveu a respeito do conhecimento humano quando ele teve, de fato, um encontro com o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Isso aqui é retirado de uma carta de Aristóteles que está em um dos seus últimos livros. Tá? Eu percebi quão tolo eu tinha sido por não perceber como Deus pode manipular as leis da natureza e que muito do que acontece no mundo é dirigido por Deus. Quero fazer um parênteses aqui porque tudo que acontece no mundo é dirigido por Ele. Percebendo tudo isso, decidi me dedicar a explorar a sabedoria da Torá. Não demorou muito para perceber que a Torá é baseada em fundamentos verdadeiros, enquanto os axiomas da filosofia são puramente arbitrários. Portanto, caro aluno Alexandre, se eu tivesse o poder de recolher todos os livros que escrevi, eu iria queimá-los. Eu teria vergonha se cada um deles sobrasse. No entanto, percebo que não tenho esse poder. Meus livros já foram publicados e se espalharam por todo o mundo. O estudioso que me mostrou que em muitos lugares o rei Salomão advertiu contra o desperdício de tempo em especulações filosóficas. Sei que no momento em que você receber essa carta estarei morto e enterrado, porque percebo que o fim está próximo e vos saúdo com saudações de paz, Alexandre da Macedônia, grande imperador e regente do seu professor Aristóteles. Veja que ele considerou tudo isso perda de tempo. O conhecimento humano, o dualismo platônico. Vamos ver o que é dualismo de fato? O que é dualidade?
Dualidade é a propriedade ou caráter do que é duplo, do que é dual, o que contém em si duas naturezas, duas substâncias ou dois princípios. Dualidade também possui significados na área da física, da matemática e principalmente da filosofia. Ela está presente, é por isso que existe essa guerra ideológica entre o bem e o mal. Percebe? Vem lá desse conhecimento do bem e do mal, que tornaria o homem semelhante a Deus. E não tornou burro, ignorante. Percebe-se por tudo que tem se construído ao longo dos séculos. E é por isso que a humanidade está sendo destruída. É por isso que a Terra perece. É por isso que os animais estão sendo extintos. É por isso que catástrofes e calamidades têm acontecido. Por causa da humanidade. Por causa da ignorância da humanidade em se achar Deus. E criar filosofias e religiosidade em cima de tudo aquilo que só leva à destruição. Vamos ver o que é gnose. Significa conhecimento, é um fenômeno de conhecimento espiritual vivenciado pelos gnósticos cristãos sectários do gnosticismo. Para os gnósticos, gnose é um conhecimento que faz parte da essência humana, é um conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico-racional. É o caminho que pode guiar a iluminação mística através do conhecimento pessoal que irá conduzir à salvação. Veja que tudo está linkado ao conhecimento do homem, à mentalidade do homem. Tudo isso está linkado. Sempre. Então o homem se torna Deus. Realmente. Porque provou do fruto do conhecimento do bem e do mal. No vídeo anterior sobre Anticristo, eu falei a respeito da dualidade platônica. Foi o primeiro vídeo. E da dualidade de Deus no judaísmo. A mesma dualidade que também foi herdada pelo gnosticismo está presente em todos os conceitos do cristianismo para explicar Deus. E não só isso, está presente em toda a mentalidade humana. Desenhos, filmes, séries comerciais, filosofias, tudo isso está presente a dualidade entre o bem e o mal. O dualismo está presente em tudo que nos é apresentado como realidade pelo mundo, principalmente na dialética hegeliana, a força que sustenta esse mundo.
Agora, as escrituras desmentem isso, jogam isso na lama. Porque Isaías 45, 7 fala a respeito disso. Ele diz assim: eu sou aquele que formo e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu faço absolutamente tudo. Então esse conceito dualístico do bem e do mal, ele é errado. Porque na verdade, o mal, a malignidade está no próprio homem que se emancipou do seu Criador e criou todos os seus caminhos para se achegar a um conhecimento que ou que aproxime ele de Deus ou que torne ele como Deus. E o que o Criador está dizendo é que ele faz todas as coisas. Ele manda bênçãos e as maldições. Que maldições são essas? São os problemas inerentes que a humanidade está sujeita por causa do pecado. Como eu li em Isaías, como eu li em Oséias. Não é o Criador quem criou o mal, mas sim o homem quem criou mediante o fruto do conhecimento do bem e do mal. E devido a esse conhecimento, a concepção dualista está presente até em textos como esse para explicar a existência de um Deus bom e um Deus mau. Todos que defendem essa tese sobre semente da serpente pegam esse texto como base. E não é isso que o texto revela. O mal gerado ali não é no sentido de maldade, de perversidade ou coisa parecida, e sim um mal no sentido de consequências ruins. Ao mesmo tempo que o Criador derrama consequências boas ao mundo, ele também derrama consequências ruins no mundo, como fartura e a miséria, a chuva e a seca, alegria e tristeza, saúde e doença, abundância de alimentos e fome. E por aí vai. É isso que Isaías está dizendo. Se existe uma dualidade, a dualidade é isso aqui. E como se define o que é bom e o que é mal? É o que chamamos civilização. As pessoas se reúnem e determinam: não se deve roubar. E a civilização diz: isso é mal. É assim que se avalia o que é bom. Se você vem de uma sociedade em que roubar é bom, então é assim que essa civilização distingue o bom do mal. Se você não rouba, você é mal. Se você rouba, você é um de nós. Existe um certo e um errado absoluto, ou roubar é sempre errado porque Deus disse assim? Não existe nada absoluto. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações inúteis. Tanto as escrituras quanto a história da humanidade falam a mesma língua. Este conhecimento que a humanidade tanto se orgulha é quem de fato levou o homem a separar-se do seu Criador, a ponto de não deixar alternativa a não ser remover o espírito de vida que foi dado ao homem. Ela também revela que essa não é somente o pecado original, mas o pecado em si que levou o homem a um desvio de finalidade, um desvio que o fez traçar vários caminhos mediante o conhecimento que o emancipou da verdadeira fonte do conhecimento. E a verdade nua e crua é que todos pecaram e estão destituídos da glória de seu Criador. Romanos 3:23. E isto é, todos se desviaram do caminho e estão traçando seus próprios caminhos, segundo suas enganosas capacidades intelectuais. É isso que o texto está dizendo. E por isso estamos em degradação, experimentando a morte e estamos sujeitos ao julgamento do verdadeiro e único Deus. Eu vou trazer um texto aqui muito interessante que mostra o que a concepção humana construiu. A era do racionalismo e o humanismo contemporâneo como slogan. Nenhuma divindade nos salvará, porque salvaremos a nós mesmos. Manifesto Humanista. Você pode estar pensando assim, assistindo esse vídeo, que eu estou falando besteira. Que a humanidade ela não precisa de ninguém instruindo ela. Ela é livre por direito e totalmente capaz de guiar sozinha. De se reinventar, de superar problemas, etc, etc, etc. Será que isso é verdade? Olha só a volta, o que você vê. Isso é mesmo verdade? Então explica por que ela sempre entra em colapso. Todas as civilizações entraram em colapso. Porque todas no passado teve início, meio e fim. E a história revela que isso acontece sempre por causa do comportamento humano. Porque ao invés de se ver melhoria, se vê degradação?
e só colhemos desde que o mundo é mundo, destruição, injustiça, fome, miséria, corrupção, guerras e doenças. Realmente, a humanidade tem feito um excelente trabalho, baseado em seu conhecimento do que é bem e do que é mal. A realidade só prova que Deus diz a verdade, que se ela fizesse uso do conhecimento do bem e do mal, ela estaria cavando sua própria cova. A realidade revela a incapacidade humana de construir vida em abundância, igualdade, justiça e amor mediante conhecimento humano. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde os princípios do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se nós queremos de fato entender a inimizade colocada entre a semente da mulher e a semente da serpente, nós precisamos discernir o espírito atuante no mundo. E para isso nós devemos começar pelo fundamento, pela base, pelo alicerce. E é isso que nós fizemos. Nós precisamos saber que fruto gerou uma semente posterior. Que fruto gerou um legado. Um discurso gerou uma consequência. E agora sim, nós passamos a examinar a semente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Diante de tudo que a gente está analisando aqui, a semente da serpente ela não é um ato que gerou na mulher um filho em oposição ao filho de Adão. É lógico que não. Isso é só mais um ensino religioso elaborado na cabeça de um rabino e adotado em 1958 por William Marion Branham, que se dizia cristão. Veja o anticristo agindo aqui. João diz, o anticristo é aquele que se diz ser do nosso meio, mas de fato não é, nunca foi. Ele saiu do nosso meio, mas nunca foi. Agora, o que a razão humana tem a dizer sobre a mulher? Porque veja, que construindo tudo isso, nós vemos que o conhecimento do homem, o espírito do homem, a razão humana, ela que vai se opor. Essa é a semente que vai se opor à semente da mulher. E nós vamos saber que semente é essa. A razão humana, ao longo da história, ela sempre se colocou como inimiga da mulher, colocando ela sempre como um objeto escravo e abaixo da escala evolutiva. E só depois disso é que nós chegamos ao movimento feminista que colocou a mulher, então, em um estado de degradação, pior ainda, e nem se deram conta disso. Buscando um resultado, destruir a sua semente. E qual é a semente da mulher? A humanidade. Sem geração de filhos, a humanidade morre. Compreende isso? Será que começa a fazer sentido aqui? Ou será que eu estou ficando doido também? Igual a maioria desses caras aí. Veja que toda concepção filosófica religiosa sobre o patriarcado, e isso nós vimos no vídeo que eu falei, o último vídeo que eu falei sobre casamento, que eu postei semana passada, eu mostro ali exatamente essa guerra ideológica, onde se briga por essa queda do homem. Estão tentando se tornar deuses. E de fato estão conseguindo. Mas deuses destrutivos, que estão destruindo a própria vida. Vamos pegar alguns trechos aqui a respeito desse conhecimento humano que ele concebeu. É absurdo dizer que uma pessoa é humanista, mas não é feminista. Feminismo é o último estágio do desenvolvimento evolutivo do humanismo. O feminismo é o humanismo em seu nível mais avançado. Isso é um artigo publicado na revista Humanista no final do ano de 1980. Isso aqui é uma construção ideológica que veio lá de trás para se colher o que nós colhemos hoje. Veja o que a ONU declarou a respeito dessas coisas. Uma rede de interagências da Organização das Nações Unidas declarou. As mulheres são a chave para atingir as metas de desenvolvimento. Os esforços para atender metas de desenvolvimento internacionais devem se concentrar em dar autonomia às mulheres. Durante séculos, a autonomia era do homem
subjugando a mulher. A razão sempre acima. Houve uma inversão de valores com a Revolução Francesa, onde considerou todo aquele levantamento filosófico, religioso, aquela construção humana, considerou aquilo arcaico, ultrapassado. Então se cria novas agora, em oposição a essas. Esse é o legado da semente. Esse é o legado da semente, plantado lá no Éden. Veja que interessante que lá no passado a razão humana, por meio do humanismo, declarava que o homem era a chave para atingir as metas do desenvolvimento. E pensamentos como esse, sem dúvida, deu ao homem o falso direito de se achar superior a todas as demais criações, incluindo a própria mulher. Isso fortaleceu o machismo, que por consequência gerou um conflito de gêneros que acabou por provocar o nascimento do movimento feminista na luta por direitos iguais ao que o homem havia declarado para si mesmo. E qual é o resultado então desse conflito? Desta dialética hegeliana? Desta dualidade entre o bem e o mal? O resultado é o feminismo como estágio final do desenvolvimento do humanismo. Veja que a própria Nações Unidas declara isso. Agora são as mulheres a chave para atingir as metas de desenvolvimento humano. E o que temos colhido com essa concepção humana do que é certo ou errado? Querem ver? A existência da inimizade entre a mulher e a serpente pode ser vista por toda a história da humanidade, que mediante o conhecimento humano a colocou como um objeto, como uma criatura inferior ao homem, pior do que um animal. Isso fez com que os abusos só ganhassem força ao ponto da mulher ser vista
na escala evolutiva das espécies ao nível de um macaco. E passou agora, pela mesma razão humana, a vê-la como a salvadora da humanidade, já que a razão humana se mostra ineficaz. Assim como a religiosidade lá atrás se mostrou ineficaz e teve que se construir uma nova religiosidade, uma nova mentalidade religiosa, achando que agora sim estamos no caminho certo. Mas não. Essa semente, ela se opôs à semente da mulher por toda a história da humanidade. E atualmente a semente da serpente, isto é, seu legado, está prestes a dizimar toda a humanidade, pois a finalidade aqui é tirar da mulher a capacidade de gerar vidas. De fato, a razão humana em seu conhecimento nos trouxe ao último estágio de desenvolvimento humano, como a própria ONU declarou, onde levará à extinção. Eu quero lembrar aqui que Eva significa a que vive, a vivente, a que tem vida ou é cheia de vida. E a semente da serpente, em oposição à semente da mulher, tirou a vida da descendência da mulher. Da mulher de forma geral. Ela massacrou a vida que existia na mulher. Primeiro sendo subjugada, agora sendo elevada a um posto de que a razão feminista está acima e é a única solução para se reverter o que está acontecendo no mundo. Quando Pedro, em seu discurso em Atos 2, 14 e 38, apresenta todas as evidências em perfeita harmonia com as profecias relacionadas com a vinda do Messias, a todos que estavam ouvindo naquele tempo, eles, diante de tudo aquilo, ficaram chocados e temerosos, e não puderam ignorar aquela verdade. E cheios de temor perguntaram: que faremos? E Pedro então responde: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo Jesus. Isto é, transformem a forma de pensar mediante o que acabaram de ouvir, para que possam ser transformados à semelhança do Filho unigênito do Pai. Eu quero que vocês assistam, se você não assistiu, assista o vídeo que eu fiz sobre batismo e também sobre arrependimento, que eu vou deixar na descrição. Quando se compreende o que de fato é o pecado em sua origem, quando se entende que o homem desviou-se da finalidade pelo qual ele foi criado, quando se compreende que estas coisas fizeram o homem se afastar de seu Criador e que este afastamento gerou a mentalidade humana presente até hoje no mundo, quando compreendemos essas coisas, podemos entender que tudo que o homem escreveu a respeito de Deus, da criação, dos princípios morais, de direitos do homem natural, teses e mais teses eclesiásticas, teológicas, escatológicas, doutrinárias, para explicar o que é o homem, sua origem, sua essência, seu destino, não passou de um conhecimento corrompido e distante do verdadeiro conhecimento que o Criador tinha em mente para que a sua obra-prima pudesse executar. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde estão o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Prova mais real de que as evidências que eu trouxe aqui, como prova cabal de que o conhecimento humano é o fruto do pecado lá no Jardim do Éden, que trouxe a consciência entre a dualidade entre o bem e o mal, está nesse texto de Coríntios. Essa é a comprovação. Quando nos desapegamos a toda a doutrinação que estamos sujeitos desde que nascemos, de fato é possível compreender frases como: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem-aventurados os pobres de espírito. É necessário nascer de novo, morrer para o mundo, desenvolver a mente de Cristo, guardar os seus mandamentos, arrepender para que sejam perdoados. Fazem muito mais sentido estes textos quando se elimina o ensino humano, que tem se colocado ao longo dos séculos como um véu na cabeça destes mestres e professores do Evangelho, para explicar esse pseudo-evangelho da salvação, que só podem ser explicados pelo Espírito daquele que é a salvação. Por compreender estas coisas que Paulo escreveu várias vezes, que todas as explicações que nascem no espírito do homem não passam de vãs filosofias. A realidade mostra que o acúmulo de conhecimento humano ao longo de todas as civilizações registrada pela história, ela foi inútil e vazia.
O cenário atual, por si só, revela que o aprimoramento da sabedoria humana só serviu para mergulhar a humanidade cada vez mais em loucura. Basta olhar à sua volta, o que você vê? As pessoas, elas não pensam mais, elas não racionalizam mais, não conseguem tomar uma simples decisão, interpretar um texto ou organizar as ideias de forma coerente e sensata. Agem como animais guiados por suas próprias vontades e desejos, conforme foram programadas para isso, pela doutrina do conhecimento do bem e do mal em suas várias ramificações doutrinárias, sejam elas filosóficas, sociais, religiosas, políticas, científicas, partidárias, ideológicas, enfim, tudo isso. Não importa a causa, cada uma delas tem sua concepção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. E esse estágio atual de conflito só revela uma coisa, que a semente plantada no jardim do Éden está esmagando a humanidade. A inimizade entre a serpente e a mulher colocou-a em um estágio de degradação intelectual, moral, racional, nunca visto até hoje. E tudo isso por causa da concepção humana do que é bem e do que é mal. Todos esses conflitos só mostram destrutivos e incoerentes em si mesmos. A decadência moral e intelectual principiológica só evidencia que o mundo ainda continua distante do seu Criador e que tudo que o homem tem feito pelo seu próprio esforço nada serviu para o aproximar da verdadeira sabedoria. Pelo contrário, do conhecimento pleno que promove liberdade e vida em abundância. E a religiosidade cristã, por ter sido construída com base no conhecimento humano, tem deixado evidente que cada vez mais estão distantes dessa salvação do que protegidos por ela. E isso também serve para estas novas seitas que surgiram mediante uma decepção religiosa. Será que o arrependimento é algo irrelevante para a atualidade? Será que se submeter a uma pobreza de espírito, e isso implica abrir mão de todo o conhecimento humano adquirido até aqui, é uma perda de tempo? Quando é que irão entender que aquilo que o homem tem levantado como base principiológica para se aproximar do Criador só tem colocado o homem em condenação que o levará à destruição? Não percebem que não é o conhecimento de como se deve pronunciar o nome de Deus Altíssimo que serão salvos? De que não é resgatando ensinos do ocultismo que estarão adorando o verdadeiro Criador do universo? Não percebem de que não é debaixo de um véu gnóstico cristão que tem prevalecido como base interpretativa das Escrituras que conhecerão o verdadeiro Cristo? O legado da serpente não é o que se tem ensinado por aí. Nunca foi. O legado da serpente está se concretizando bem diante dos nossos olhos. E a gente tem ignorado, levantando falsos ensinos, conduzindo uma multidão aos enganos, uma multidão de desavisados, enquanto a verdadeira doutrina contida nas Escrituras está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E a inimizade entre a serpente e a mulher está em seu estágio final. Ninguém nem percebeu ainda até agora. Se desprender do intelecto humano acumulado até aqui é melhor do que estar mergulhado no orgulho promovido pelo conhecimento do bem e do mal. Quando é que vão entender que se submeter ao Espírito é a chave para compreender as Escrituras em seu todo, e não em conceitos desenvolvidos pelo intelecto humano, que não passa e nunca passou de regras carnais e superficiais? Bom, o conteúdo desse vídeo aqui é a base para toda a desconstrução teológica, filosófica e ideológica que faremos daqui para frente, continuaremos fazendo. Assim que destruímos e colocamos no seu devido lugar as pseudo-verdades que os homens têm levantado em seu conhecimento vazio, fútil e inútil. A começar pela doutrina do anticristo, que a gente já está vendo aqui. E mais tarde nós vamos ver a respeito do governo único e essa mentira sobre a paz de 7 anos. Nós veremos também o que é a Babilônia e como se deu a queda dela, e ela já caiu. E muito mais falsas verdades serão expostas à luz da verdade, aqui, com o objetivo de ajudar o remanescente a ficar de pé quando o Filho do Homem retornar para concretizar toda a justiça estabelecida pelo Pai e resgatar os que retomaram o objetivo pelo qual o homem foi criado.
por meio do testemunho do Filho e da nova aliança, que grava na mente dos eleitos todas as instruções que foram rejeitadas pela humanidade desde o princípio. É por meio disso que conhecemos a verdade e que nos tornamos eleitos juntamente com seu Filho, para sermos salvos da destruição que recairá sobre essa humanidade mergulhada em seu próprio conhecimento do que é bem e do que é mal.